Vamos fazer a prece, vamos orar. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, humildemente a te rogar o vosso amparo. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos superiores, instrutores, que todos os nossos anjos guardiões e espíritos protetores estejam conosco, Senhor, a nos orientar, a nos instruir, a permitir que possamos assimilar as orientações, que possamos assimilar a doutrina dos Espíritos, Senhor, e colocá-la em prática. Ilumina, Senhor, ilumina todos nós, ilumina o nosso propósito, Senhor, de crescer, de melhorar. Dá-nos, Senhor, o teu amor, dá-nos a tua paz. E neste momento, Senhor, nós damos por abertos nossos trabalhos da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, agora e para todo sempre. Boa noite a todos. Nós continuamos a nossa segunda parte da nossa aula anterior, em que nós estávamos estudando sobre a mediunidade, e vamos continuar falando dela agora, nesta parte reencarnatória. São as comunicações, como concentrar, médium em sociedade, é o que nós vamos falar agora, e a utilidade da vida como médium. A doutrina dos espíritos é um legado, é uma filosofia altamente profunda, e ela está entre linhas. Nós demoramos muito para entendê-la com sua profundidade, porque a gente lê e não entende, até que um dia parece que abre a nossa mente fica clara, e quando clareia essa mente, que nós temos essa claridade, essa clareza mental, ela fica muito mais fácil. Na sociedade em que nós vivemos, nós estamos num mundo de prova e de expiações. As almas que aqui estão, nós estamos aqui para nos melhorar, nos corrigir e aperfeiçoar. E à medida em que nós voltamos para cá, num corpo físico, nós voltamos para retificar e nos melhorar. Todos nós, médiuns, sofremos as perturbações dos fluidos ambientais do lar, do trabalho, da casa, da família, da rua, das estradas, aonde quer que nós estejamos passando. Nós somos influenciáveis, porque existe uma multidão de mentes falando, pensando, vivos e mortos, simultaneamente. A doutrina da reencarnação, ela é uma bênção, porque aonde quer que nós erramos, nós temos o direito de voltar e retificar. A família. Quando nós retornamos à família, o seu alcance é imenso. Porque tem as pessoas que falam assim, eu quero saber de onde que eu vim da Itália, eu vim da onde que eu vim, da onde que eu fui rainha, eu fui rei, eu fui pobre, eu fui rico, né? Eu fui bandoleiro, o que que eu fui? Eu fui cigano, o que que eu fui? Eu fui da família do Garibaldi, que eu era contratada para ir para fazer guerra, quer dizer, a gente só pensa na beleza, mas os ricos cometem muitos erros, mais erros do que os pobres. Os guerrilheiros cometem muito mais erros. Onde quer que a alma humana cometa um erro, ela volta para retificar. E é isso que nós fazemos aqui. Essa família que nós retornamos, quando nós temos o entendimento da reencarnação, ela explica as desigualdades sociais das condições humanas. A conquista do médium, a conquista do ser encarnado é dele. Ninguém fica rico sem trabalhar. Isso não existe. A riqueza, ela pode ser uma continuidade em outras vidas, porque a ti pertence. Agora, se você roubar, você matar para você ficar rico, você vai devolver. Vai ajustar o que você matou e vai devolver até o último centil daquilo que não é teu.
Essa é uma realidade. Por isso, razão, nós voltamos aqui, perdemos, sofremos, acrescentamos, buscamos, trabalhamos, porque é isso que é a nossa realidade. E sem esmurecer, sem se lamentar, sem ficar bravo, sem ficar nervoso, sem precisar dar chilique. Médium é solução. Médium é realizações. Médium é conquista. E que nós não conseguimos ainda entender esta grandiosidade, mas vocês vão entender isso um dia. E essa variedade de condições humanas que nós vemos, hoje, que nós temos aqui os meios de comunicações e da mídia, nós vemos países em progresso, países em dores, nós vemos multidões de pessoas em dores, nós vemos meia dúzia de pessoas felizes, porque não são tão grandes, mas elas influenciam com aquela aparência de riqueza. Será que somos realmente ricos? Será que temos bondade e misericórdia? Qual é a utilidade da riqueza? O médium, a pessoa que vem, que reencarna com a riqueza, ela vem para ajudar. A riqueza tem que ser um meio de progresso. A riqueza egoísta, a riqueza maldosa, a riqueza perversa, levará sucessivas e sucessivas reencarnações para fazer a lei do reajuste. Nós que temos esse bem-estar, temos o arroz, a comida, a casa, o lar, nós já estamos numa condição melhor de vida. Estamos vivendo melhor do que a Cleópatra. Seus vestidos de ouro era pesado, tinha quase 300 quilos. E a sua cadeira era dura, porque era de pedra. E a sua cama deveria ser de palha, de arroz ou de alguma coisa. E hoje, os nossos colchões, os travesseiros são fofinhos, tudo fofinho. Veja bem, quanta coisa mudou, né? As cobertas e tudo mais. Você vê que nós estamos vivendo muito melhor do que a rainha de antigamente. Os banheiros de antigamente, você pode ver muito. Nós vivemos uma vida generosa de progresso e de crescimento. Essa variedade é infinita. Das faculdades das criaturas, cada pessoa vem com um item a ser desenvolvido, aprimorado. Os caracteres de personalidade, de ideais, de reajuste. E dissipa os mistérios perturbadores, que é isso que nós falamos. Médium, de ordem geral, é perturbado, nervoso, desequilibrado e assim por diante, só que ele não sabe que esta influência dos mortos, dos vivos da nossa vida, cria esse fluido ambiental que nos perturba, que é uma convivência, essa relação entre os vivos e os mortos, e ela é perturbadora. Quando nós conseguimos tirar essa perturbação, esse desequilíbrios mentais, nós conseguimos realizar uma vida com paz, com alegria, com esperança. As contradições da vida. Por que que uns nascem pobres? Por que que uns ficam cancerosos? Você já sabe que hoje os cânceres, as lepras, doenças, infecções, são originárias das formas pensamentos, dos pensamentos maus, ruins, que interpenetram o nosso corpo, nós e o dos outros, nos causam doença. Então, somos nós que mudamos esse padrão, somos nós que nos curamos, somos nós que tiramos tudo isso. E nascemos ricos e pobres porque pedimos para nascer. Pedimos para nascer pobres ou ricos. Pedimos para nascer na África ou em grandes locais. Nós pedimos para nascer entre os índios. Todos nós que tem aqueles faniquitos, ai, porque eu vou cuidar dos índios, um dia renascerão lá, serão chefes de tribo, e aí? E aí? Aí terão que fazer o melhor. Pedir para nascer na África, olha que chique, vai lá, nasce lá e começa naquele mundo difícil, onde todo mundo escraviza, machuca. Falar é fácil, mas na hora de voltar, para retificar, o espírito tem que estar muito bem preparado. Por essa nossa preparação técnica, ela começa no nosso lar. Todo aquele que vai chegar a uma grande missão, ele inicia essa missão pequena, lar e família. E aí que vai resolver o problema do mal. Todo médium pode, com conhecimento,
aliviar grandemente a sua reencarnação, porque os seus problemas estão no lar. Agora, se ele é um médium e ele é um cientista, ele vai encontrar os problemas da sua mediunidade lá na ciência, lá dentro dos laboratórios científicos. Nós vamos encontrar, esse médium vai encontrar, no local em que ele trabalha, a resistência fluídica. A resistência fluídica, quer da medicina, quer aonde ele for, e mais o lar. Se o lar já está harmonizado, é muito mais fácil, porque fica só o externo. A vida social do médium, ele tem que viver ela. Nós temos, assim, responsabilidade de viver no meio das pessoas e aprender a viver no meio da sociedade. Não dá permuta de conhecer. O médium tem que agir. O médium não é omisso. Não existe mediunidade omissa. Ou deixar para amanhã, isso não existe. Médium é ação. Ele está toda hora trabalhando, pensando, resolvendo, crescendo, construindo um mundo melhor. Mediunidade é crescer. Mediunidade é conquistar um mundo melhor, quer no nosso lar, quer onde nós estamos. Nós conquistamos nosso espaço. Nós irradiamos aonde estamos a vibração de paz, de harmonia, de reconforto. Não invadimos a propriedade alheia, mas podemos levar uma vibração amorosa ao nosso redor. O médium cria um lugar mais elevado, nos leva a um lugar na hierarquia luminosa e infinita. Então, é aquilo que nós dissemos, quando o médium ele se prepara, ele irradia luz. E ao irradiar luz, ele impregna essa luz no seu lar. Ele impregna a fé, a esperança, a caridade, a bondade, a misericórdia, o trabalho. Médium tem que impregnar o trabalho, porque uma das coisas mais difíceis, momentânea, é as pessoas quererem trabalhar. É a coisa mais difícil. Nós estamos vivenciando um momento em que ninguém quer trabalhar. E isso, na doutrina dos espíritos, não existe. Trabalho significa desenvolver a inteligência. Toda vez que você trabalha, você está desenvolvendo, encontrou uma resistência, desenvolve inteligência. É por isso que é importante o trabalho. Médium não pode se isolar, nunca. Não tem como ficar sozinho. Você pode ficar triste, pode ficar decepcionado, pode criar o que você quiser. Só que médium não deve ficar sozinho. Passe pelas provas, tenha sempre amigos leais, companheiros leais, para você trabalhar junto com ele. Não precisamos de muito, mas pelo menos o mínimo, para que nós tenhamos com quem vivenciar, com quem trabalhar, com quem trocarmos ideias. O médium isolado, ele estaciona, ele fica sem objetivo, porque ele se fecha. Ele fecha a si mesmo, ele neutraliza a si mesmo, ele se condena à inércia, ele não quer fazer nada, então ele não produz. É uma reencarnação em que ele foge da sua responsabilidade. Não fujam da responsabilidade que você falou que ia fazer. Agora, quando nós arcamos a responsabilidade dos outros, com certeza nós vamos ficar cansados, desgastados, para fazer a nossa. O médium pede sempre ao protetor: quero fazer o meu compromisso. Não me afaste do meu compromisso. Não me afaste dos meus compromissos. Porque nós temos facilidade de seguir o caminho do outro. Nós, médiuns, não temos como seguir o caminho de outro, porque ninguém vai fazer o nosso trabalho. Nós não vamos ser Divaldo, nós não vamos ser Chico, nós não vamos ser esses grandes espíritos. Não precisa nem sonhar. Se nós já conseguirmos ser mães, já conseguirmos sermos pais, já conseguirmos educar, moralizar a nossa família,
Nós já fizemos uma primeira célula de amor. E aí será mais fácil novas conquistas espirituais. De médium não pode parar, ele tem que agir, ele não pode ter ausência de ação, ele tem que ter ação. Não é que, ai, não sei se faz, ai, não sei se não faz. Isso não existe. Ou você faz ou você faz. Se você errar, você fala assim, vou retificar. Aquilo lá está errado, pede desculpa e recomeça. É assim que se desenvolve a inteligência. Ah, eu não vou fazer nada porque eu não quero errar. Isso é a pior coisa que pode existir. É melhor você errar e fazer de novo do que você não errar e ficar parado no tempo. Erre e conserte. Erre e conserte. Erre e conserte. E se continuar errando, vai consertando e vai errando, vai até você aprender o que será o certo. Não se preocupe, é aquilo, não posso errar. Você vai errar, faz parte da vida. Erramos e refazemos. Pedimos desculpa e retificamos novamente. A falta de decisão é a pior coisa que pode existir no médium. A hesitação, a irresolução, a fraqueza de ânimo. O médico fala, eu não quero fazer nada, pusilanimidade. Veja bem, nós não podemos ser aquela pessoa parada, morta em pé, morrendo, descrente, descabelada, doida, passada. Nós temos que ter, eu vou vencer, eu vou construir, eu vou realizar, eu estarei fazendo. Não farei hoje, farei amanhã, depois da manhã, até no final da minha vida eu vou conseguir. O médium tem que ter essa força redentora. Ele tem que acreditar nele. Ele tem que confiar na sua equipe de trabalho. Ele tem que confiar no futuro dele. Ele faz parte da sua própria vida. É ele que vai apresentar após a morte o que você veio fazer na Terra. Você vai ser a pessoa que vai ser chamada para os seus anjos guardiões, para os seus protetores familiares, se você cumpriu ou não a sua missão. Se você cumpriu com êxito, a sua família terá facilidade de cumpri-la também, porque você abriu novos caminhares, novos destinos. A utilidade da vida, aproximação de ideias ou crenças na reencarnação. Isso é a crença, esse lado de religiões, de ideia. Nós já tivemos milhares de ideias religiosas, milhares de crenças e religiões. Imagina, nós estamos aqui, uma contagem da humanidade, nós estamos aqui há mais de 90 mil anos. Nós temos história da mediunidade de 10 mil, 12 mil, já mediunidades fluentes na responsabilidade. Sempre vai existir as informações religiosas para nós. O que o médium tem que saber é que quando ele estuda a doutrina espírita, ele sabe peneirar o joio, ele sabe tirar aquilo que não tem necessidade e pega as informações corretas desses estudos. Médium tem que ter cuidado para não ficar obsediado, nem fascinado e nem subjugado. E como que eu vou fazer isso? Rogue para que os espíritos fascinadores, subjugadores, não venham te corromper. Você pede proteção contra o mal. É isso que é se proteger. É isso que é pedir aos guardiões a proteção das nossas vidas. Ensina a comunidade sua origem espiritual e o fim do seu objetivo. O Espiritismo vem falar que nós nascemos de uma partícula e caminhamos para sermos um arcanjo. Então, esse desenvolvimento da luz, do crescimento moral e espiritual, cada um de nós será o esforço particular. Os anjos só são anjos porque eles se fizeram anjos. Os arcanjos só são arcanjos porque eles trabalharam muito para se tornar um arcanjo. Todos nasceram igualzinhos a nós, de um átomo do Criador, de uma partícula divina,
Agora, eles se esforçaram e nós devemos nos esforçar também para encontrar essa paz, essa bem-aventurança espiritual, que é uma conquista, não é dada, é uma conquista. Mostra a solidariedade que os liga todos no passado, no presente e no futuro. Nós estamos interligados aos reinos. Nós estamos interligados aos reinos minerais. Nós estamos interligados ao vegetal, ao reino animal. Nós estamos interligados no planeta Terra. E tudo isso que fazemos hoje, nós vamos nos ligarmos novamente no futuro. Tudo se interliga. Nada é perdido. E é isso que nós temos que entender. E se o médium não socorrer? E se o médium não trabalhar? E se ele falar, não, nessa encarnação eu não quero trabalhar. Eu não quero saber de mediunidade, nessa encarnação eu não quero. E ele pode pensar assim, ele não vai fazer. É um egoísmo duplo, para ele e para o seu redor. Neste contato de mentes e pensamentos é vida. Tudo que nós recebemos é vida. Tudo que nós doamos é vida. Quando o médium ele para de transmitir essas energias luminosas, caridosas, benévolas, e também recebe isso. É uma mutação constante. Nós recebemos a dor e solucionamos. Nós recebemos a inveja e solucionamos. Nós estamos constantes na reparação, na mudança e no crescimento. Podemos estabelecer a luz no seio das trevas. E é difícil das pessoas compreenderem isso. Mas a mediunidade, ela é capaz de levar a luz e desintegrar as trevas. O que são as trevas? As trevas é o egoísmo, é a luxúria, é a vaidade, é a preguiça. Aquilo que os 10 mandamentos falam para a gente não fazer. Não matar, não roubar, não levantar o falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros, não causar dano em lugar nenhum. É isso que são as coisas equivocadas. Eu levo luz aonde tem o erro. Aonde tem a ignorância, eu levo luz. É isso daí que é a importância do entendimento da mediunidade. E o médium, ele consegue, trabalhando, desaparecer as injustiças. Porque quando nós percebemos no nosso lar as injustiças, as agressividades, os desamores, os desafetos, nós trabalhamos para isso. Nós vamos tirando a injustiça, as falas, maledicências, os desamores, e vamos criando um elo de amizade. O médium é um eterno trabalhador do bem. Quando ele entende isso, e essa é a parte mais importante da doutrina dos espíritos, o médium prepara-se e automaticamente ele vai resolvendo os nossos sofrimentos, ocultos ou aparentes, o médium soluciona. Tudo isso que está escondido são consequências do passado. Tudo que sofrimento está junto de nós médios podemos solucionar. É isso que o médium precisa entender. E também das escolas austeras. Nós passamos por informações, até vezes ridículas, maldosas, perversas. E aí? Chegará um tempo em que nós teremos que retificá-las. Teremos que retificá-las. E não está tão longe, tão distante, em que os médiuns pegavam os espíritos e colocavam no fundo do mar, colocavam uma pedra em cima deles, enfiava nas montanhas, nos buracos, só que vai ter que retificar. Esse médium que ele chegar aqui e falar, Araci, eu só fico buscando os espíritos que estão no buraco, que estão na pedra, que estão debaixo. Por que você vai ter que retificar? Que seja feliz, muito feliz, trabalha feliz, faça feliz. Que é isso daí? Médium tem que entender que ele está aqui para retificar o erro dele. E, conjuntamente, ele auxilia muitos outros com esse seu trabalho socorrista. A nossa evolução parte de um átomo ao arcanjo.
Esse é o aprendizado do amor. Então, aprender a amar, nós não conseguimos amar, assim, esse entendimento de amor à sexualidade, da vibração da sexualidade, é uma energia, mas amar é compreender, amar é respeitar, amar é ter tolerância, é ter indulgência, amar é ter perdão. Uma das coisas muito difíceis e que a gente ouve com facilidade é a pessoa às vezes fala assim: nunca eu vou perdoar. Não vou perdoar nunca, 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 nunca. Ainda fala várias e várias e várias reencarnações, né? Só que se esse erro foi cometido, essa pessoa voltará a nós tantas e tantas vezes forem necessárias até que nós retifiquemos. Médium, quando ver isso, eu não te perdoo, dissolve. Eu não te perdoarei nesta vida, solve. Nem na outra, solve. Porque fica ligado. Porque quando uma pessoa fala que ela não perdoa, ela não solta. Ela não solta. Ela amarra, ela prende com aquelas suas ideias, ela acorrenta com as suas ideias. E ela prende aquela pessoa a si mesma. Então, perdoa. Começa nas coisas pequenininhas. Aí é tão difícil perdoar. Começa a perdoar aquela pessoa que te quebrou um copo. Depois você começa a perdoar aquela que jogou fora a sua abóbora que você queria tanto. Aí começa a perdoar aquela que quebrou o seu bibelô que você amava. Então, o bibelô não era tão importante assim, né? Ela é mais importante do que o bibelô. Então, você vai nas coisas, até que você vai chegar a algo agravante. Aí você vai parar e vai dizer, meu Deus, me permita, neste momento, perdoar, apagar, esquecer, desintegrar, solver essa fala, solver o passado, limpá-lo, esterilizar e colocar a luz do entendimento. Quando você chegar nesse ponto, você está começando a ficar boa, está iniciando uma jornada, porque aí alivia a sua alma, você tira aquele peso de dentro de você e começa a caminhar o caminho mais suave da redenção. Porque quando a gente fica com aquela mágoa do passado, é difícil de caminhar com ele. E eu diria para você, queime as mágoas, queime as dores, queime o sofrimento, queime tudo de mal que as pessoas falaram, disseram, ou nós fizemos para os outros. Porque a gente também não sabe o que fez. E aí parece essa multidão de espíritos cobradores que vem nos cobrar, porque também não nos perdoaram. Então, é importante toda essa mudança. O aprendizado de amar é gradativo, é respeito, é tolerância, indulgência, perdão e renúncia ao mal. Nós renunciamos ao mal, renunciamos a algo que não queremos mais. A família consanguínea e a família espiritual. Essa nossa família de sangue hoje, que está junto de nós, reúnem-se ao nosso redor, espíritos que precisam passar por uma nova experiência familiar, onde nós nos equivocamos na família passada, junto conosco, ele volta de novo. Volta com as suas imperfeições, volta com a sua mágoa, aquelas crianças que nascem e falam assim, eu não gosto da minha mãe, eu não sou seu parente, eu não sou seu filho. O espírito vem de vidas passadas e traz tudo isso e fala abertamente. Não sou seu parente, nem quero ser seu parente. Só que está do lado, irmãozinho. É incoerente, mas é uma realidade. É isso, ele vem para viver uma nova vida. Você dispersa, limpa, restaura, refaça, coloca fluidos luminosos, pede perdão, pede crescimento. Você não precisa falar tudo isso fisicamente, só na mente. A mente. A mente é tudo.
Quem trabalha é a mente. Nunca esqueça disso. Fecha a boca e trabalha com aquilo. A boca tem que pedir perdão, ser dócil, amorosa, mas é aqui. É aqui que estão as soluções. Na mente e no coração. De boquinha fechada, bem fechadinha. Não precisa nem contar para ninguém. O objetivo não é só o reajuste, mas as aquisições e novos desafios. Quer dizer, aquilo que nós erramos no passado, começa tudo de novo. Vamos retificar e vamos fazer. Assim também nas amizades que somos abandonadas, nos amigos, nos companheiros, também retifiquem, pedem pelos amigos e companheiros de outra vida. A família consanguínea. A família não pode ser um fardo pesado, porque não é um castigo. A família é, sim, uma grande oportunidade de crescimento e de você se tornar virtuosa. Olha só, nascer a bondade, a misericórdia, a paciência, a família é para isso. A família espiritual, quando vem a nossa família espiritual, é o prazer das convivências com a finalidade de ajuda mútua. Quando nós socorremos pai, mães, tios, avós, bisavós, tataravós, eles retornam para nos ajudar. E aí entra as alegrias do grande trabalho que nós devemos fazer. Tanto faz nós falarmos éter, nós estamos falando do fluido cósmico universal. Estou colocando aqui porque a maioria das pessoas, elas ficam o éter, é a mesma coisa. Cada historiador, cada pessoa que cria alguma coisa, ela cria uma palavra nova para diferenciar o que ela quer falar. Mas, no fundo, ela está falando a mesma coisa. O fluido cósmico universal é uma forma de transição entre a matéria e a energia. A matéria condensada, ela faz isso, ela se aglomera, ela é matéria. Quando essa matéria, ela explode, ela é luz. Quando ela está condensada, ela é matéria. Quando ela faz isso, ela vira partículas luminosas, partículas invisíveis. Nós temos duas matérias. Nós temos a matéria visível e a matéria invisível, que é a mesma coisa. O fluido universal. O homem, pela ação pensante, a sua criatividade está relacionada com o estado moral e mental. O planeta Terra só vai melhorar quando todos os homens, mulheres e crianças, a forma mental for nobre, justa e correta. Enquanto nós tivermos a perturbação mental, desejos maléficos, a nossa Terra terá grande dificuldade de crescimento. Por quê? Porque as almas humanas intoxicam o planeta Terra. O homem. Os fluidos são modelados, modificados da forma que ele deseja. Isso é um poder mental. Nós podemos modificar todo o fluido ambiental, ou fluido da Terra. Nós podemos mudar tudo isso. E é isso que é muito importante. Os fluidos estão dispersos, estão no ar. Nós os pegamos e os modificamos. São direcionados. Nós podemos fazer fluidos dulcificantes, doces, bons, suaves e felizes. Nós podemos fazer fluidos tóxicos. E aí vai dar dor de cabeça, vai doer o fígado, vai doer o intestino, vai doer a barriga e vai doer tudo. Por quê? Nós ficamos doentes com esse próprio fluido. Os fluidos são enfermediços, eles são enfermidades. Nossa alma tem enfermidade. E essas enfermidades, elas caminham e vão passando esse fluido, igual vírus, bactérias, são passados, são fluidos que levam doenças, bactérias e tudo mais. Nós podemos ter fluidos terapêuticos, que nós podemos curar. São manipuláveis. A nossa mente, o nosso coração, manipula
para o bem ou para o mal. Nós manipulamos. Entenda que a Terra, o pensamento de todos os terráqueos, vivos e mortos, faz a Terra ser boa ou má. Somos nós que vamos mudar. Por essa razão, as religiões, elas precisam voltar para moralizar e educar o homem, para que a Terra se torne um mundo melhor. São esses os objetivos da mediunidade, o nosso trabalho redentor. As cores dos fluidos são desde o claro, do azul, quando rarefeito, até o negro escuro. Ele parte do pegajoso, escuro, pesado, e ao rarefeito, translúcido. Isso é o fluido, densos ou sutis. Manter a fé é preservar a paz, pois com Deus no coração haverá sempre harmonia na vida. Médium, trabalhe, vibre a fé, a esperança, a caridade, o amor de Deus. A paz é conquistada por uma mudança fluídica. Para nós médios, nós estamos em guerra? Sim, estamos em guerra, sim. Como? Tirar o fluido maléfico sobre a Terra e colocar um fluido luminoso. É uma guerra de partículas, é uma guerra de pensamentos. Pensamento bom tem que subjugar a maldade. E hoje nós temos o contrário, o mal subjuga os bons. Então, nós temos que mudar tudo isso. Uma boa noite a todos, que a paz nos invada e nos fortaleça, agora e sempre.